Olá pessoal, então vamos continuar aqui com o nosso projeto. Uma coisinha que eu errei aqui na aula passada, que eu falei aqui que as minhas utilidades dessa classe de teste vai ser a mesma que a classe original. Na verdade não, a mesma coisa, você deve colocar essa palavra teste aqui no final. Como eu já fiz ela, então eu devo vir aqui, ó, no nome dela, aqui na pasta teste, eu vou aqui dar um refactor rename. Eu vou aqui colocar aqui dentro o nome teste. Daí ela vai dar um update aqui dentro dela. Beleza. O resto é a mesma coisa. Fica a mesma coisa. Lembrando que os métodos, ele tem o mesmo nome de método mesmo dos métodos da classe minha utilidades, e o resto aqui dentro do método é a mesma coisa também que no JUnit 3. Aqui eu vou dar um espacinho para aparecer melhor. Beleza. Outra coisa também que às vezes ficou um pouco vago aqui, por que a gente utiliza essas frases aqui dentro dos asserts? Essas frases elas só vão aparecer caso o que eu tenho aqui no método ele retorne algo diferente do que eu espero. Por exemplo, aqui está um assert false. Então, se esse arquivo teste existe, ele vai retornar verdadeiro, então vai aparecer essa frase. Caso retorne falso, não vai aparecer nada. Outra coisa que também ficou meio vago é com relação a esse método delete aqui. Em Java, o objeto file ele não permite que a gente faça qualquer coisa com o conteúdo do arquivo. Então a gente vai, ele só permite manipular o arquivo de entrada no diretório de arquivos do sistema. Então a gente faz isso para que não rode um teste em uma versão antiga do arquivo. Então a gente deleta o arquivo, o objeto arquivo, não o arquivo txt. Então só para que fique claro isso. Beleza. E a gente faz essa passagem, essa mensagem aqui por duas razões. A primeira é que se ocorrer mesmo esse erro, a gente saiba aonde foi, em que classe, em que método foi feito ocorreu essa falha. E a segunda razão é que no desenvolvimento ágil de software, ou Extreme Program para alguns, esses casos de teste unit aqui são as primeiras documentações para a classe que foi testada. Então ela serve já como documentação. Beleza. Então agora a gente vai continuar com o nosso teste. Aqui embaixo eu vou dar um outro assert. Esse aqui vai ser assert true. Vou colocar aqui uma mensagem caso esse assert true retorne falso. Então, arquivo não deveria ser salvo. O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou chamar esse assert true. Eu vou utilizar a minha classe aqui, minha utilidades ponto salva. Vou colocar aqui na outra linha, fica mais fácil. Salva string no arquivo. Não tem importância ficar muito grande os nomes, tá, pessoal? E aqui dentro eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar o arquivo que eu criei lá com o objeto file. Então aqui vai ser string salva no arquivo.txt. Lembrando que aquele delete ele deletou o objeto, o arquivo teste, não o arquivo txt. Então por isso eu estou salvando aqui. E aqui dentro eu vou mandar dois parâmetros. Então esse método vai ser um método booleano que eu vou mandar
o arquivo de teste, txt, e a string que eu criei lá em cima, a string salva lá. Minha string salva. Beleza. Então, nesse método eu estou fazendo duas coisas. Ó. Primeiro, eu estou dando assert true dentro de outro método. Então, esse método aqui, minhas utilidades, salvar arquivo no arquivo, ele vai pegar esse arquivo aqui, string salvo no arquivo, e vai mandar a string salva como parâmetro para salvar dentro dele. Se ele voltar verdadeiro, então o meu assert true vai passar. Se ele voltar falso, vai retornar essa mensagem aqui que deveria ser salvo, né, no caso. Então eu já fiz o meu método para salvar a string no arquivo. Agora eu vou pegar essa string do meu arquivo. Então eu vou colocar aqui no caso agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma nova string, então criar uma nova string. Essa nova string ela vai receber minhas utilidades get string do arquivo, e dentro desse método aqui eu vou mandar aquele meu arquivo que eu fiz lá. Então vou mandar como parâmetro o arquivo que eu criei. Beleza. Então aqui no final tem um ponto e vírgula. Já peguei a minha string do arquivo. Vou colocar aqui na parte de baixo. Então, na verdade eu vou fazer o seguinte. Aqui quando eu pegar bom, fica assim mesmo. Então eu salvei minha string no arquivo, minha string salva, e agora eu peguei essa string que eu tinha salvo nela com essa minha string aqui, nova string. Beleza. Agora eu vou comparar elas duas. Então eu vou fazer um assert true. Vou colocar aqui string salva. Vou colocar aqui os métodos. Os métodos deveriam ser iguais. Os métodos, na verdade, as strings. Deveriam ser iguais. Ou seja, eu vou pegar a minha nova string e vou comparar com a string salva. É isso que eu vou fazer nesse método. Então aqui vou pegar a minha string salva, vou dar um equals e vou comparar com a nova string. Beleza? Lembrando que eu estou usando o equals porque o string é um objeto, não é um número, então você não pode comparar ele com igual a igual. Ok. Beleza, então agora eu vou fazer o seguinte. Aqui vocês podem ver que deu alguns erros aqui com relação às minhas utilidades. Essa classe ela não foi feita, não foi criada, então eu vou utilizar o Quick Fix para criar ela. Então eu vou aqui na primeira onde ocorreu o primeiro erro, vou clicar em cima dela, Ctrl 1, eu vou pedir aqui para criar minha classe minhas utilidades. Dou um clique duplo aqui, tomando cuidado aqui para eu colocar essa classe na pasta CRC e não na teste. Clico em Finish. Ok, deu certo. E eu vou também criar esses dois métodos aqui. Crio esse método e esse outro aqui embaixo com o Quick Fix também. Beleza, pessoal. Então é isso por agora. Até a próxima.